Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje tem informações quentes dos bastidores do Verdão que estão dando o que falar. Segundo informações da jornalista Marina Buffon, o Palmeiras está disposto a abrir os cofres e já trabalha para contratar 2 reforços nesta janela de transferências. Um dos alvos prioritários da diretoria seria um volante para fortalecer ainda mais o elenco de Abel Ferreira. Além disso, surgiu o interesse do River Plate pelo zagueiro Gustavo Gomes, um dos principais líderes do elenco alviverde. Será que o capitão pode deixar o Verdão? E não para por aí. Um assunto que também chamou a atenção da torcida foi a aparição de um jogador vestindo a camisa do Palmeiras, aumentando ainda mais os rumores sobre possíveis negociações. Enquanto isso, dentro de campo, o Verdão fez a sua parte e venceu a Chapecoense por 1-0, resultado que manteve o time firme na liderança. A vitória repercutiu bastante nos programas esportivos, principalmente pela vantagem que o Palmeiras segue abrindo na tabela. Mas antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e comenta aqui embaixo a sua opinião. Agora bora para todas as informações do Palmeiras. Tem mais Palmeiras por aqui. Marina, a diretoria alviverde já tem planos para o mercado da bola? Já tem plano sim, Michele. A gente foi atrás de informações sobre como o Palmeiras pretende ir nessa janela de transferências. Essa janela abre no dia 20 de julho, vai até setembro e o Palmeiras está buscando, a princípio, 2 nomes. A gente conseguiu descobrir aqui na nossa apuração da TV Gazeta que o principal deles é um volante, é um camisa 5 tradicional. O Palmeiras perdeu no início do ano o jogador que fazia essa posição, que acabou indo embora, foi lá para Buenos Aires, né? Enfim, o Aníbal Moreno, ele acabou indo para lá. Palmeiras se sente aí um pouco sem respaldo nessa posição, vai em busca desse jogador, né, que está faltando no elenco palmeirense. Caso haja alguma perda agora na Copa do Mundo, nessa janela, por exemplo, o Flaco Lopes, que desperta bastante interesse no mercado internacional, aí sim o Palmeiras vai em busca de uma terceira peça para reposição, lembrando que o Alexander Barbosa, que veio do Botafogo, já foi anunciado. Então seria ele, mais 2 nomes, se perder alguém, um terceiro nome. Lembrando que ontem o Abel Ferreira, na coletiva de imprensa, falou: espero não perder ninguém na janela, recuperar os lesionados e seguir com esse time que ele tem no segundo semestre. Vamos ver então como é que o Palmeiras vai se comportar, se vai conseguir trazer esses 2 reforços e se vai perder alguém nesse meio tempo também, Michele. Tá certo. Fala, Garrafa, você aí sobre esses possíveis reforços que podem chegar para o Palmeiras. Diferentemente do Corinthians, por exemplo, que tem problema de transfer ban, o Palmeiras, obviamente, olha para o mercado, já tem um time montado. O Alex pega muito em termos do elenco, ele acha que o elenco ainda carece de peças, e claro que carece, mas eu vejo o Palmeiras, de um modo geral, muito bem. Deu para ver ontem, né? Quando precisou dos reservas, foi um Deus nos acuda. Entrou Paulinho. Quando precisou, mas é reserva. Quando precisou do reserva, entrou Paulinho e decidiu o jogo. Então, vai depender de um. É que você quer ter 2 times, né? Você acha que tem que ter 2 times. Não tem que ter. É impossível ter 2 times no mesmo nível. Mas você ter reservas um pouquinho melhores é possível. O Flamengo tem. Pode ser. Mas o Palmeiras é o líder, mesmo com esse elenco. Enfim, perdeu de 3 pro Palmeiras. É isso. De qualquer forma, é um Palmeiras pensando forte, não só no brasileiro. Está polarizado Palmeiras e Flamengo no Brasileirão. Isso tá. Esquece essa situação. E aí vem o confronto das Copas. Libertadores, e para mim o Palmeiras, atenção, pode escrever aí, posso quebrar minha cara. O Palmeiras será finalista da Libertadores. Também acho. Olhando o chaveamento, dificilmente alguém pode tirar o Palmeiras da decisão do time. Em condições normais, só o Fluminense eu acho que teria capacidade, mas ainda assim o Palmeiras seria muito favorito contra o Fluminense. Mesmo havendo a perda de alguma peça como o Flaco Lopes, então, por exemplo? A gente não sabe como é que vai ficar o Palmeiras. Supondo que ele seja vendido e que demore para encaixar uma nova peça. Você tem razão. E aí? Você tem razão. Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta e a gente só vai ter uma... Não digo certeza, mas uma análise mais aprofundada de como será a sequência da Libertadores quando nós tivermos os elencos mais definidos. Agora, o Palmeiras tem um risco muito grande de perder de 1 a 2 jogadores importantes. O Flaco, o Alan, são jogadores muito cotados na Europa, e até o Giai recebe sondagem que... Mali é o cara que está jogando ali como titular, e se ele vai embora é obrigado a usar o Kelvin,
que é a mesma coisa que colocar seus pensamentos quanto ao Giai? Você tem que analisar o elenco do Palmeiras. Ou eu tô ficando maluco, você tá se lamentando pela saída do Giai, o senhor cansou de esculhambar o Giai e agora o senhor tá falando, pode perder o Giai. É que eu acho que eu preciso falar... O Alex está para o Giai como o Garrafa está para o Pedro Raul, Não, Giai não. Não? É Kelvin Jefté. Com laço. Esses dois, pra mim, com laço. Já era, com laço. E o Luigi, os três. O Luigi. O Giai melhorou. E o Maurício não vai pôr... Ele pode ir junto. Isso, mas pronto, menos 4. O Giai melhorou. E eu não tô aqui pra perseguir ninguém. Isso. Se o Kelvin começar a jogar e apresentar um bom futebol, eu serei o primeiro a vir aqui com prazer a falar assim... Fazer o meia-culpa. Olha, não é meia-culpa, é analisar. Eu só falo em cima dos fatos. Igual que eu a Garrafa vejo. fez só isso. Agora a Marina Buffon tá chegando e eu queria saber qual é o clube que está interessado em tirar o xerifão Gustavo Gomes do Palmeiras para desespero de Alex Miller. Não só do Alex Miller, viu, Michele? Muito torcedor palmeirense ficou um pouco encucado com a notícia de que o River Plate da Argentina estaria aí disposto a pagar o que quisesse ali para tirar o Gustavo Gomes aqui do Palmeiras, como você disse, o xerifão, capitão do Palmeiras, capitão da seleção paraguaia, zagueiro artilheiro, maior da história do clube, também tem aí 13 títulos com a camisa do Verdão. Isso saiu na mídia argentina aí durante o final da última semana, o final de semana, muito torcedor do River Plate ali entusiasmado com a notícia e claro, né, o torcedor palmeirense foi lá e falou: não vai sair daqui não, Gustavo Gomes vai seguir no Palmeiras. E aí a gente foi atrás da informação também, né, porque aqui a gente traz também o outro lado. A gente tentou saber ali dentro do Palmeiras se chegou alguma proposta, se chegou alguma coisa, e na verdade é que não chegou nada para o Palmeiras. Inclusive a notícia de uma possível proposta do River Plate foi recebida até com um pouco ali de curiosidade, um pouco até de ironia. Como assim? Gustavo Gomes não, vai seguir aqui no Palmeiras. A gente lembra que o Gustavo tem contrato até o fim de 2027, é um dos principais nomes desse elenco do Palmeiras e vai ser difícil, caso o River Plate faça uma proposta de fato, tirá-lo do Verdão, Michele. Legal, Marina. Eu queria saber, ele é um dos únicos remanescentes desse Palmeiras campeão de tantas coisas com o Abel Ferreira? Ele é o mais antigo do elenco. Né? Ele é o mais antigo do elenco. Ele chegou em 2018. São 8 anos, né, de Palmeiras. Trocou todo mundo, só ele ficou, né? Só, de 2018 pra cá, só ele ficou. Não consigo ver uma logística financeira e profissional pro Gomes, né, sair nesse momento do Palmeiras. Olha, o Palmeiras não tenha mais interesse. Imagina. Né, porque o River, o que pode oferecer o River, com todo respeito, em relação àquilo que o Palmeiras oferece a ele aqui. Mas, de qualquer forma, o interesse, a notícia tá aí, eu não trocaria, hipótese alguma. Se a gente falasse de um interesse de um Atlético de Madrid, de um time importante da Europa, não digo os principais, né? Porque pela idade também não seria mais o caso, mas um time de média prateleira da Europa, a gente poderia até pensar, de repente, o Gustavo Gomes querer retornar à Europa, onde ele não deu certo no Milan, né? Chegou como um desconhecido aqui no Brasil, vindo para o Palmeiras. É verdade. Então, assim, eu acho que o Gustavo Gomes, ele caminha para fazer uma carreira maravilhosa e encerrar a carreira no próprio Palmeiras. Eu não vejo o Gustavo Gomes num outro lugar. Ou talvez quando ele ainda entender que tem a lenha para queimar, queira jogar mais alguns anos, e o Palmeiras já veja que ele não pode entregar mais. Aí ele pode ir para você pode ir para outro centro. Mas não River Plate, não é para os Estados Unidos, não é o caso, mundo árabe, para ganhar dinheiro, ficar mais milionário ainda. E ele foi agora, recentemente, né, recebeu uma homenagem do Palmeiras como o maior vencedor aí de títulos da história do Verdão. O Palmeiras é a casa dele, Michele. O Palmeiras, a gente percebe que quando o atleta tá chegando num fim de ciclo, como a gente viu com o Rafael Veiga, como acabou rolando com o Everton, certo ou não. Mas o Gomes, o Gomes não tá nesse momento. Ele tem uma identificação com o torcedor palmeirense que a gente não vê hoje e o futebol brasileiro. Em alta porque dele, hoje o jogador não cria identidade, né, Alex? O Gomes não. Você falar do Gomes para a torcida do Palmeiras, os caras piram a cabeça. Piram. Eu repito, eu não imagino e não admito o Gustavo Gomes sair do Palmeiras. O quê? Não admito. Como assim? Ele tem que ficar até o fim da carreira.
Eu só admitiria se fosse realmente por uma proposta bilhardária para jogar num centro que oferece esse dinheiro. eu Estados vou Unidos pedir e Arábia pro diretor Saudita. gravar, porque se ele falhar... Não. Aí você está misturando o meu trabalho com a minha torcida. Não, você falou, eu não Se ele falhar num jogo, eu vou falar, Gustavo Gomes falhou, Gustavo Gomes errou. Mas você não vai mudar de ideia. Lógico que não. Gustavo Gomes é uma entidade. A história dele já está construída. O Gustavo Gomes não é colocado em julgamento. Ele tem que aposentar no Palmeiras. Tem que aposentar. Michele, como você falou, o Palmeiras fez uma justa homenagem com o jogador ainda em atividade recentemente. Isso é de parabenizar a diretoria do Palmeiras. Ele está eternizado na sala de troféus do Palmeiras. Então, tem um assim, espaço só dele ali. Tudo bem, mas se o futebol dele começar a decair... Mas aí, claro, isso é natural. Você não admite que ele saia Isso é natural. Ele tem, assim, pra mim, ele tem que encerrar a carreira no Palmeiras ou sair por cima pra um mercado assim, pra ganhar dinheiro, pra encerrar a carreira, né? Enfim, só assim, pra ir pra um River Plate, pra um outro clube brasileiro. Isso aí eu não cogito. Não admite. Zero. Marina Buffon tá de volta com a história que gerou muita curiosidade para os palmeirenses. Teve jogador da seleção paraguaia vestindo a camisa do Verdão, mas não se tratava de um atleta ali do elenco do Abel Ferreira, né? Que história é essa, Marina? Pois é, Michele. Júlio Enciso, o torcedor palmeirense deve se lembrar desse nome, porque ele chegou ali a ter conversas com o Palmeiras, inclusive com a ajuda do Gustavo Gomes, que é capitão da seleção paraguaia e também capitão aqui do Palmeiras. Júlio Enciso apareceu nas redes sociais hoje, segunda-feira, vestindo a camisa do Palmeiras, jogando videogame ali com o Bobadilla, inclusive, que atua pelo São Paulo. Eles estão ali na concentração da seleção paraguaia e ele, mais uma vez, aí demonstrou pelo menos esse carinho pelo Palmeiras. Recentemente, inclusive, em uma entrevista, ele disse que negociações aconteceram, mas acabaram não se concretizando. Hoje ele atua pelo Strasbourg, da França, e ele disse que algum dia gostaria sim de jogar pelo Palmeiras. Ele que é um meio atacante, tem ali no ouvido dele tanto o Gustavo Gomes quanto o Sousa e o Maurício agora também ali na seleção do Paraguai, para tentar trazê-lo aqui para o Palmeiras. Mas a gente vai atrás da informação para saber se o Palmeiras tem interesse no jogador ou não, e por hora não há nenhuma negociação em curso, nenhuma proposta pelo Enciso. Seria uma boa Alex Miller para o Palmeiras? Seria. Acho que é um jogador interessante, né? Joga no futebol europeu, tem qualidade, e se fosse viável uma negociação, se fosse possível uma negociação dessa, uma contratação dessa, acrescentaria o elenco do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. É um jogador que, pelo menos, se não vem, ele coloca fogo no mercado da bola, né? O cara aparece hoje, sabe como é que é a internet, sabe que vai bater aqui no